Vamos agora chegar aos átomos ou moléculas. No seu livro fantástico de física, Feynman, no volume 1, começa o curso dele dizendo o seguinte: suponhamos que a gente queira mandar uma mensagem para gerações futuras, curta, mas com muito conteúdo. O que é que a gente deveria transmitir daquilo de essencial que nós aprendemos? E ele diz: a mensagem fundamental que eu transmitiria é esta: a matéria é formada de átomos, ou moléculas, se quiserem também. Porque com isso dá para explicar uma quantidade enorme de fenômenos. E isso tem a ver com o fato de que átomos e moléculas são extremamente pequenos. Um átomo típico é muito pequeno comparado com uma bactéria que foi primeiro observada pela invenção do microscópio. Então, o átomo é da ordem de 1000 vezes menor do que uma bactéria, não é visível ao microscópio. Então, um copo d'água, que é formado de moléculas de H2O, tem um número fantasticamente grande de moléculas, da ordem de 1 trilhão de 1 trilhão. Mas isso é muito difícil de a pessoa conceber o que é 1 trilhão de trilhões. Então, a melhor coisa que eu encontrei é dizer: isso é mais do que o número total de grãos de areia em todas as praias da Terra. Ok? Bom, esse número, no caso de um mol em condições normais, é o que se chama o número de Avogadro. E há um livro maravilhoso de Jean Perrin, que ganhou o Prêmio Nobel pelos seus trabalhos sobre isso, que se chama Os Átomos, de 1913. Acontece que, até o princípio do século XX, cientistas muito famosos, como Mach e Ostwald, não acreditavam na existência de átomos. Isso, em parte, por razões filosóficas de serem, chamava, positivistas, e que uma evidência visível e concreta de que existiam átomos. Quem primeiro demonstrou realmente que existiam foi Einstein. Naquele ano famoso de 1905, a tese de doutorado de Einstein foi sobre flutuações. E ele escreveu um artigo, cuja tradução do título é Uma Nova Determinação das Dimensões Moleculares. Nele, ele desenvolveu a teoria do movimento browniano, que tinha sido descoberto pelo botânico Robert Brown, olhando grãos de pólen imersos na água ao microscópio e vendo que eles fazem uma espécie de dança tremendamente irregular, que depois, com mais resolução, deu para perceber que cada segmentozinho aqui, se eu fosse ampliar, mostraria o mesmo tipo de zigue-zagues nessa escala menor e assim por diante, até chegar quase nas dimensões realmente moleculares. Então, Einstein, quando desenvolveu a teoria, não é claro nem que soubesse da existência do trabalho de Brown. Mas
ele percebeu que era uma das coisas que permitia determinar ou estimar o tamanho das moléculas. E há uma variedade enorme de métodos diferentes para chegar a esse número de Avogadro, que estão expostos no livro do Perrin, uma das razões pelas quais ele ganhou o prêmio Nobel. E uma delas é exatamente olhar para o céu em um dia um pouco melhor do que o dia de ontem, quando você pode ver que ele é azul, e perguntar por que é que o céu é azul. E isso tem tudo a ver com a existência de átomos e moléculas e com as flutuações da densidade na atmosfera. Quem primeiro fez uma hipótese foi Lord Rayleigh, que fez observações ao ar livre sobre o espectro da luz solar e que supôs que existissem diretamente o espalhamento da luz por partículas diretamente muito pequenas na atmosfera, e ele sabia que partículas muito pequenas, com dimensões que são comparáveis ao comprimento de onda da luz, espalham a luz muito mais fortemente na região do azul, do violeta, do que no vermelho. Então, essa é a ideia dele, mas, de fato, o que Einstein mostrou é que flutuações de densidade têm esse efeito, independentemente de ser grãos pequenos ou, como o Rayleigh supôs, ou realmente o movimento browniano. E o fato, então, de que átomos e moléculas têm esse movimento perpétuo levou a uma teoria da origem da pressão de um gás, uma teoria molecular da pressão. Essa agitação térmica perpétua das moléculas num recipiente fechado leva a colisões entre elas e com as paredes do recipiente. E em colisões com as paredes, Vanderlei, você pode passar para o seguinte, por favor. Elas funcionam como um jato de areia que a gente manda numa parede, inclusive para limpar ou polir, em que elas, então, produzem uma pressão. Bom, o calor, diz a primeira lei da termodinâmica, é exatamente uma forma de energia que tem a ver com a energia do movimento, a energia cinética média dessa agitação molecular. E a gente tem evidência disso se é escoteiro, com a famosa maneira de acender uma fogueira. Não é nada fácil, nunca consegui, mas o melhor método talvez é se você tem 2 gravetos bem secos e um pouco de palha bem seca, tem que ser, e você faz um movimento de rolamento entre eles até aquecer o suficiente, ou por uma faíscazinha, conseguir acender o pedacinho de palha e aí ir alimentando a sua fogueira. Então, aí se vê diretamente que o calor resultou da energia do movimento. Muito bem.
na temperatura ambiente, a velocidade média dessa agitação molecular é muito grande, é da ordem de quilômetros por segundo. Então, um recipiente que, obviamente, tipicamente tem dimensões muito menores do que 1 quilômetro, nós temos colisões muito frequentes com as paredes que produzem, então, a pressão. Bem, na Revolução Industrial, essa energia térmica foi usada através da invenção da máquina a vapor, que realmente foi uma grande revolução.